Olá, nono ano, sejam todos muito bem-vindos à correção da semana 2 do PET volume 2 de História. Então vamos lá, sem demora, e vamos para esta correção. A semana 2 de vocês trouxe o tema Contestações às oligarquias, urbanização e crescimento da classe operária. A gente vai dar uma olhadinha aqui no PET mesmo, as questões referentes a esse tema, e já a gente parte para as atividades, ok? Então vamos lá. Durante o período da República Velha que durou de 1889 a 1930, que é aquele período das oligarquias, da dominação das oligarquias, ocorreram vários movimentos de contestação à ordem política socioeconômica vigente. No início da organização republicana, tivemos a Revolta Federalista, que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. Era um embate entre republicanos e ex-monarquistas, instalaram ali a República Juliana e ficaram independentes do Brasil por algum tempo. Mas no final eles foram derrotados para que pudesse manter a unidade territorial do Brasil. Além dessas duas resistências aí, que no caso foi a Revolta Federalista e a Revolta Armada, que foi uma ameaça ao bombardeio do Rio de Janeiro em 1893, as resistências ligadas à organização do novo modelo de governo brasileiro, ocorreu alguns outros movimentos sociais ligados à resistência da população e às manipulações políticas. Nós tivemos aí, então, olha aí de amarelinho embaixo, por cima do amarelinho, o movimento cangaceiro. O movimento cangaceiro é visto por duas óticas diferentes. Visto pela ótica dos governantes, eles eram um bando de bandidos que ficava assaltando aí as fazendas, os coronéis, lutando e fazendo uma desordem. Para os mais pobres, que recebiam aí o que eles roubavam, eles levavam alimentos e tudo mais, eles eram tidos como o Robin Hood da história, né, que rouba dos ricos para entregar para os pobres. Então há dois pontos de vista bem diferentes, né? Para a população mais carente, eles eram heróis. Para o governo, eles eram bandidos. Nós tivemos também os movimentos messiânicos, né? A Guerra de Canudos, por exemplo, que está até destacadinho aqui, liderado pelo beato Antônio Conselheiro. Ele rodou o sertão da Bahia, ele conseguiu agrupar muitas pessoas. Ele era contra a república, ele era um monarquista assumido, e ele, com o passar do tempo, criou um arraial, o Arraial de Canudos, onde a população que ali vivia trabalhava em prol da sua subsistência. Mas o governo viu esse arraial como uma ameaça, foi lá e destruiu o arraial todinho, né? Tem até um filme, A Guerra de Canudos, que retrata muito bem esse período da história brasileira. Eu aconselho vocês a procurar, tem ele aí no YouTube, assista porque ele é muito bom. E também, entre os estados aqui do Paraná e Santa Catarina, nós tivemos a Revolta do Contestado, né, sob a liderança do monge José Maria. Esse local entre Paraná e Santa Catarina era um local que ainda era contestado pelos dois estados, por isso que é chamado de contestado. Nessa região aí, estava sendo construída aí, então, uma linha para passagem do trem. E eles iam ali, tirando todas as pessoas que viviam naquela região em torno dessa linha onde ela ia ser construída e desalojando essas pessoas. Então, basicamente, a Guerra do Contestado aí ocorreu para poder amenizar a situação, buscando uma melhoria na vida dessas pessoas que viviam ali nessa região. Até porque era uma região, né, que tinha muita miséria da população local, assim como a Guerra de Canudos também, a população nordestina ali da região da Bahia sofrendo muito com seca e miséria. Aqui nesse parágrafo fala assim: o governo republicano brasileiro, visando modernizar a nação e afastar-se do passado colonial e imperial, passou a capitanear projetos de urbanização. Então todas as cidades maiores do Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, passaram por uma reforma muito grande. Então, gente, lá no Rio de Janeiro, a população que vivia nos cortiços, no centro do Rio de Janeiro, tiveram que se mudar, porque a força, inclusive, né? Porque eles queriam modernizar ali o centro do Rio de Janeiro. Essa população que vivia ali passou a viver miseravelmente nos morros, nas favelas. Começou a ter um surto de varíola. Aí o governo instituiu uma vacinação obrigatória. Foi lá, falou, vamos vacinar esse povo para poder erradicar essa doença. Porém,
eles não faziam uma campanha de vacinação explicando às pessoas para que era. Eles iam lá e obrigavam a pessoa a vacinar-se, entravam dentro das casas das pessoas e vacinavam, né, arbitrariamente. Aí o que acontece? As pessoas não querem essas coisas, né, querem ser explicadas e tudo. Então eles acharam que, esse povo tá querendo matar a gente, vamos tomar essa vacina não. E se revoltaram contra a brigada sanitarista que estava ali tentando vaciná-los. Tivemos também a revolta da chibata, que ocorreu com os marinheiros brasileiros, que eles sofriam muito maus tratos, né? Várias chibatadas, qualquer coisinha que eles fizessem, o castigo era chibatada. Também tinham baixos salários, uma condição péssima na marinha. E aí eles se revoltaram também, ameaçaram inclusive bombardear o centro do Rio de Janeiro, que estava ali praticamente novinho, reconstruído, mas o governo foi lá, disse que ia fazer um acordo com eles e eles aceitaram, se renderam e os líderes da revolta, então no caso, foram presos. No século XX, a maioria da mão de obra industrial no Brasil era de origem europeia. Junto aos brasileiros sem alfabetização, esses estrangeiros não tinham direito ao voto e não existia no país uma legislação trabalhista. O início da formação dos direitos trabalhistas e de leis do trabalho e do movimento operário brasileiro ocorreu em 1906 com o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que reivindicava a jornada máxima laboral diária de 8 horas. E aí, gente, a partir desse momento ocorreram várias greves aí dos trabalhadores, dos operários. E o que motivou essas greves? Eles receberam aqui no Brasil notícias de que chegaram ao poder na Rússia os operários, né? Foi uma revolução operária. Então, em 1917. Então, entusiasmados, os operários e sindicalistas brasileiros fundaram o PCB, Partido Brasileiro Comunista. Desde então, esse partido é um dos partidos principal da Organização Operária Nacional aqui no Brasil. Os anos finais da República Velha é marcado pelo aumento inflacionário que prejudica principalmente os grupos mais pobres e vulneráveis da população e pelo aumento das contestações ao controle das elites rurais, estaduais e pouca participação política devido às regras constitucionais de direito ao voto. O movimento de combate ao regime nesse período foi o tenentismo. Gente, vamos relembrar só um pouquinho. O coronelismo estava presente aí nas regiões do Brasil, principalmente na República Velha. Os caras lá, os coronéis, controlavam a população, fazendo com que eles votassem no candidato que eles escolhiam. O voto era aberto, todo mundo podia ver quem votava, então ficava muito fácil manipular as eleições. Então, o movimento tenentista era um movimento que era contra essas coisas. E ele rodou aí o Brasil tentando levar a conscientização para as pessoas. E esse movimento tenentista acabou aí, inclusive, no final do ano de 1930, quando ocorreu a Revolução de 30, que eles aí, então, derrubaram o poder oligárquico aí e colocou Getúlio Vargas no poder. Então, a partir disso, nos próximos 15 anos, de 1930 a 45, o Brasil foi governado por Getúlio Vargas. Esse conseguiu ficar no poder. Mas uma das coisas que mais fez com que ele se perpetuasse no poder foi a campanha publicitária que girou em torno dele. E com o tempo, né, ele se tornou aí o pai dos pobres, porque ele criou a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que configurava aí melhorias para o trabalhador brasileiro. Tanto que quando ele ia ao rádio fazer alguma campanha ou se dirigia ao povo, a primeira frase que ele falava era: trabalhadores do meu Brasil. Porque ele realmente fez leis que melhoraram aí a situação crítica do povo trabalhador brasileiro, né? Regulamentou hora de trabalho, 13º, férias, entre outras coisas. Com isso, ele conseguiu o apoio da classe trabalhadora e, inclusive, conseguiu controlar aí os sindicatos. E ele conseguiu ficar aí no poder por 15 anos. Eu indico para vocês, inclusive, o filme Getúlio. Assista o filme Getúlio, que é muito bom, também conta um pouco da história de Getúlio Vargas. É um filme brasileiro bem bacana. Assista aí, eu acho que tem ele no YouTube também. Vamos então para as atividades. Número 1. Pesquise e comente o impacto da Revolução Russa no movimento operário. Então vamos lá. As notícias da chegada ao poder de operários ocorrida na Rússia em 1917 entusiasmaram os operários e sindicalistas brasileiros que em 1922 fundaram o PCB.
Partido Comunista Brasileiro. Esse, desde então, é considerado a principal organização operária nacional. E também, gente, foi esse movimento que ativou aí o pessoal a fazer greves, né? Incentivou os anarquistas brasileiros, operários anarquistas brasileiros, a entrarem em greve. E essas greves aí foram muito importantes para os trabalhadores da época. 2. Ocorre-nos também o dever de acudir ao proletário. Urge uma condenação de esforços para o estudo e adoção de providências de conjunto que constituirão o nosso Código do Trabalho. Comente como Vargas começou a associar sua imagem ao interesse da classe trabalhadora. Então, Vargas, como pai dos pobres, através da propaganda que o associou aos trabalhadores, deu a eles, aos poucos, leis que lhes concediam direitos fundamentais, conseguindo o apoio da classe trabalhadora. 3. Reproduz o quadro a seguir de forma completada, de forma objetiva. Faça uma pesquisa para buscar as informações solicitadas. Então, gente, olha isso aqui. É o resumo do resumo, bem resumido, porque o espaço estava pequeno, eu sem tempo, falei, não vou aumentar isso aqui, vou colocar em poucas palavras o que aconteceu aqui em cada um. Então, vamos lá. É para você colocar o local, a data, as motivações e os resultados. E tá aqui, Revolta Federalista, Rio Grande do Sul, 1893 a 1895. Motivações, disputa pelo controle político, republicanos contra ex-monarquistas. Resultados, derrota dos Maragatos e anistia aos envolvidos. Revolta da Armada, no Rio de Janeiro, 1891 e 1895. Disputa pelo espaço político. Floriano Peixoto, que era o presidente na época, deu fim à revolta. Cangaço, no Nordeste. Final do século XIX e início do século XX. Motivação, miséria, coronelismo e disputa por terras. Resultados, cangaceiros caçados e alguns foram degolados. Guerra de Canudos, interior da Bahia, 1896 a 1897. Motivação, crítica à república e sofrimento do povo. Resultado, destruição total de Canudos. Revolta da vacina, no Rio de Janeiro, 1904. Obrigatoriedade da vacina. Resultado, repressão do movimento. Revolta da Chibata, Rio de Janeiro, 1910. Motivação, maus tratos na marinha e salários baixos. Resultado, prisão dos marinheiros. Movimento tenentista, Rio de Janeiro e outras regiões, porque eles percorreram várias regiões. Data, década de 20. Motivações, insatisfação com a República Velha. Resultado, fim da República Velha com a Revolução de 1930. E a número 4 está falando, leia o texto abaixo. O Estado Novo recolheu os triunfos da década de 30 ao expor com todo o esplendor esta extraordinária transformação do direito de organização e ação coletivos em meio de identidade entre poder, lei e sociedade, de modo que a força prometida por uma sociedade crescentemente mobilizada em seu desejo de mudança foi substituída pela onipotência e eficácia das instituições governamentais e da repressão, ambas sustentadas pela mais brilhante invenção do período, o espetáculo da identidade entre Estado e povo, entre o chefe do Estado e seu povo. Escolhe o título mais adequado para este texto, letra B, o poder da propaganda política. E então nós chegamos ao fim da segunda semana do PET volume 2. Breve, se Deus quiser, ainda essa semana 3 para vocês.